Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O mês de novembro é um mês que a Igreja nos convida a meditar na realidade dos novíssimos. Os novíssimos são estas últimas coisas que vão acontecer conosco aqui na Terra, as últimas e as primeiras da outra vida, a morte. Logo depois da morte, o juízo, que é esse encontro com Deus, juízo particular. Depois do juízo particular, virá o destino que Deus nos dirá, purgatório, se nós merecemos o céu, mas ainda não estamos preparados para entrar no céu, o céu ou a condenação, o inferno. E por que a Igreja ela nos convida a meditar nesta realidade neste mês, no mês de novembro? Também conhecido como o mês das almas do purgatório. Primeiro, justamente para rezarmos pelas almas das pessoas falecidas, nossos parentes, conhecidos, que estão no purgatório. E eles estão sofrendo muito. Os santos, eles todos dizem que as almas que estão no purgatório padecem um grande sofrimento. Um sofrimento de purificação dos pecados. Se nós terminamos essa vida sem estarmos em condições de entrar no céu, se terminamos essa vida não estando puros, santos para entrar no céu, nós teremos que passar pelo purgatório, uma vez que merecemos, o céu. E lá essa purificação é bastante dolorosa. Até estava pensando, hoje mesmo de manhã, por que é tão dolorosa a purificação do purgatório maior do que aqui? Pensava assim que talvez porque Deus é muito misericordioso, Deus nos ama tanto e dando esse tempo nosso aqui na Terra, se nós sabemos aproveitar, nós teremos a cruz, nós teremos que purificar a nossa vida dos nossos pecados, mas não será numa magnitude tão grande como é no purgatório. Então, a Igreja, ela quer que nós pensemos nessas almas que estão neste lugar e como estão sofrendo muito, que nós rezemos por elas, que nós ofereçamos sacrifícios por elas, que nós assistamos missas pelas almas do purgatório, que nós lucremos indulgências pelas almas do purgatório. As indulgências são outra forma de ganhar graças. A Igreja nos mostra esse caminho, não só dos sacramentos, como também das indulgências. Não vamos entrar nessas questões, nessa meditação, porque o nosso foco será outro. Mas um segundo grande motivo que eu diria que a Igreja nos pede para meditar nessas realidades neste mês, é porque meditando nos novíssimos, nessas últimas coisas que nos ocorrerão, nós tiramos muitos frutos para a nossa vida. É olhando para essas realidades que nós orientamos toda a nossa vida aqui na Terra. Como nos faz bem, por exemplo, meditar na realidade da morte. Vocês imaginam se o mundo hoje, as pessoas não pensassem na morte? Se a situação do mundo é tão ruim hoje, tanta maldade,
no coração dos homens o que seria este mundo se as pessoas não pensassem, se não houvesse a morte, se a morte fosse, não sei, lá para diante, né, com 300 anos de idade, 400 anos de idade, com toda certeza a situação do mundo seria muito pior, muito pior. Pensar na morte ajuda muito. Quantas pessoas se converteram diante da morte de uma pessoa próxima, de um parente, e aí então começaram a pensar melhor na vida e acertaram o seu caminho e começaram a seguir um caminho realmente bom. Como nos faz bem meditar na realidade do juízo particular, porque o juízo particular, nós sabemos que nesta hora, quando nós nos encontrarmos com Deus, cara a cara, nós veremos que Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Que nada escapa ao olhar de Deus. Absolutamente nada. Nem os nossos pensamentos, nada, 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 nada. E quando nós temos presente essa realidade, nós, meditando no juízo particular, nós somos empurrados a viver melhor a virtude da sinceridade. A viver a sinceridade de uma maneira mais heróica. Sermos sinceros. O que adianta que eu esconder? O que adianta eu mentir se um dia tudo vai ficar às claras? Se um dia tudo isso vai vir à tona diante de Deus. Então, mais vale viver com toda a sinceridade, viver na verdade, e aí esse encontro que eu terei com Deus será um encontro sereno, alegre, com toda a paz. Como nos faz bem meditar na realidade do purgatório e ter consciência da gravidade do pecado, porque essas penitências são pelo pecado, e se são grandes, é porque o pecado tem uma dimensão grande, que às vezes nós não pensamos nisso, nós não enxergamos todo o mal do pecado. Como nos faz bem meditar na realidade do céu, porque a sua consideração nos dá uma força enorme para lutar contra todas as tentações desse mundo. E esse é o tema que nós vamos considerar nessa meditação, nessa primeira meditação. Vamos meditar na realidade do céu. E nós vamos ver que essa meditação, essa consideração, nos ajuda muito. Em primeiro lugar, isso que eu estou dizendo, né? Nos dá uma força enorme para vencer as tentações desse mundo. Sabendo o que é o céu, o quanto vale a pena o céu, eu teria muito mais força para afastar todas as tentações. Todas. Se eu soubesse melhor o que é o céu, eu abraçaria com alegria toda a cruz que Deus me envia. Todas as contrariedades, todos os sofrimentos que são enviados por Deus. Por quê? Porque daqui a pouco vem o céu. Daqui a pouco vem o céu. Que importa que eu esteja sofrendo dessa maneira? Daqui a pouco vem o céu. A sua consideração nos enche de esperança ao sermos conscientes do que nos aguarda dentro de pouco na outra vida. O que nos aguarda? Qual que é o destino de um filho de Deus? A felicidade infinita para toda a eternidade. É isso que nos aguarda. Então, vamos meditar no céu e veremos uma vez mais que a sua meditação nos faz de fato um grande bem e pode marcar toda a nossa vida. A meditação do céu, ela tem um poder extraordinário e marcar de fato toda a nossa vida, como marcou a vida de Santa Teresa, a famosa Santa Teresa de Ávila.
tem duas Teresas, né, conhecidas, a Terezinha e a Teresona. A Terezinha é a Santa Terezinha, que faleceu com 24 anos, francesa, do século XIX, e a outra Teresa do século XVI, espanhola, e que faleceu com mais idade, né, mais de 60 anos. E por que o céu marcou para sempre a vida de Santa Teresa? Bom, vamos ver um pouquinho. Tem uma biografia de Santa Teresa escrita por um autor chamado Marcel Auclair, e ele vai dizendo assim, que sua mãe, a mãe de Santa Teresa, era uma grande educadora, e que além de falar de Deus, de Nossa Senhora, a sua filha, contava-lhe as aventuras dos seus heróis preferidos, Lisuarte, Palmerim, o menino Esplandião e Amadis, o donzel do mar. Então, a filha do rei Lisuarte chamava-se Oriana e era a mais bela criatura que já existiu. Então, podemos imaginar que a mãe de Santa Teresa lendo a história desse Lisuarte e a Oriana, que era a mais bela criatura que já existiu. Era tão bonita que a chamavam sem par. A rainha deu-lhe o donzel do mar para que a servisse, dizendo-lhe, minha filha, este é o donzel do mar que estará a teu serviço. Ele me agrada, respondeu Oriana. Como me agrada este donzel? O donzel gravou tão bem essas palavras no seu coração que jamais as esqueceu. Segundo conta a história, nunca se cansou de servi-la e entregou-lhe o seu coração para sempre. Esse amor durou enquanto viveram, amando-o tanto quanto ele, de modo que não deixaram de amar-se nem uma hora sequer. E aí então, Terezinha porque era menina, né, nessa altura, perguntou para a mãe, mãe, eles se amaram sempre? 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 Né? E a sua mãe dizia, sim, eternamente, eternamente. E esse sempre, esse autor vai dizer que começou a marcar muito para Santa Teresa. A palavra sempre, para sempre. Né? Ao mesmo tempo que ia percebendo que esse sempre poderia existir naquela fantasia, mas que não existia aqui na Terra. As promessas de para sempre. Aqui na Terra nada é para sempre. Nada é para sempre. Mas na outra vida, e principalmente o céu, é para sempre. Então, agora a própria Santa Teresa que conta no seu livro da vida uma experiência da infância. Quando eu tinha cerca de 7 anos de idade, e o meu irmão predileto, Rodrigo, uns 11, nós dois, entusiasmados com as leituras da vida dos mártires, decidimos sofrer uma morte como a dele. 7 anos de idade. E eu estava convencido de que os tormentos seriam insignificantes diante da felicidade de contemplar a Deus no céu para sempre. E como tínhamos ouvido dizer que muitos cristãos tinham sido mortos pelos mouros da África, resolvemos ir para lá a fim de sermos decapitados. Certa manhã partimos na surdina. Para sempre, repetimos no caminho. Em breve, porém, Rodrigo começou a vacilar e eu o animava dizendo-lhe, pense bem, Rodrigo, o céu é para sempre, é para sempre. Os mártires vão direto para o céu. Mas nós nem sequer chegamos a afastar-nos da cidade. Topamos com um tio que, sem querer saber dos nossos planos, nos levou de volta para nossos pais que estavam preocupados. Chamados a dar satisfações pela fuga, meu irmão lançou a culpa em mim. E eu respondi, fugi porque queria ver a Deus, ir para o céu, que é para sempre, para sempre. E São José Maria, ele dizia que este advérbio, sempre, tornou grande Santa Teresa.
que jamais Santa Teresa perdeu no seu horizonte essa realidade, né? Que o céu é para sempre, que a felicidade é para sempre, né? E, então, com isso, ela enfrentou todas as adversidades da sua vida, com isso ela venceu todos os obstáculos. Então, de fato, a consideração do céu nos dá uma enorme força para lutar contra todas as tentações desse mundo e todos os sofrimentos. Se soubéssemos melhor o que é o céu, se o tivéssemos mais presente na nossa vida, superaríamos todas as tentações. Pensa na tentação mais terrível que você já tiver. Né? E nós, nesse mundo, nós vamos sofrer muitas tentações. Né? Tentações de se perder mesmo. De se perder. Né? Porque o demônio está aí e está empenhado em que nós saiamos do caminho do bem. Então, podemos pensar, tem tantas tentações que até hoje nós sucumbimos. E se tivéssemos mais claro o que é o céu, a sua maravilha, não cairíamos. Não cairíamos. Se soubéssemos, se tivéssemos mais presente o que é o céu, ganharíamos uma capacidade enorme de aceitar com alegria todos os sofrimentos. São José Maria dizia assim, que importa sofrer 10, 20, 50 anos se depois virá o céu para sempre, para sempre, para sempre. E isso aqui é uma coisinha de nada. Isso me ajuda muito, né, como engenheiro, matemático, pensar numa reta infinita. Pensa numa reta infinita, uma reta infinita. Né? O que são 100 anos para uma reta infinita? É nada. É nada, é só nada que eu costumo pensar assim, que essa vida aqui na Terra é só o primeiro respirar de uma vida eterna. É o primeiro respirar. Imagina que daqui a pouquinho nós já vamos estar em outra vida. E vai ser para sempre, para sempre, para sempre. Então, que importa sofrer 10, 20, 50 anos e depois virar o céu? Né? Seremos mais generosos em oferecer sacrifícios a Deus. Nós sabemos que para nosso crescimento espiritual é importante oferecer sacrifícios a Deus. Pequenos sacrifícios, como as pessoas costumam fazer na Quaresma. E não ajuda tanto quando nós fazemos aquela penitência na Quaresma. Não nos fortalecemos tanto, não é verdade? Quando fazemos isso. Então, a Igreja, Deus, os santos nos animam a oferecer sacrifícios a Deus, né, para o nosso crescimento espiritual. Santa Teresa, depois que ela morreu, ela apareceu para uma freira, uma irmã, e começaram a conversar. Chegou uma hora que essa freira perguntou para Santa Teresa se ela voltaria para a Terra por algum motivo. Ela pensou um pouco e disse assim, por um único motivo, sofrer mais para ganhar um céu maior. Como? Sofrer mais, mas quem é que pensa nisso aqui na Terra? Porque Santa Teresa, nós vamos falar isso na segunda meditação, ela, por uma revelação divina, ela viu que o céu tem níveis. O céu tem níveis. E quanto mais santos formos aqui na Terra, quanto maior for a cruz que carregarmos, maior será essa felicidade e para sempre. Uma vez que você chegou naquela felicidade, aquilo vai ser para sempre. Agora, se você atingiu essa felicidade menor, vamos explicar isso melhor na outra meditação. Se nós tivéssemos mais presente o que é o céu e soubéssemos o que é o céu, toparíamos qualquer negócio para conquistar. Não qualquer negócio. É preciso ir à missa no domingo? Está chovendo, canivete? Eu vou. Deixa o canivete, né, fazer o que ele quer. Se você soubesse o que é o céu, se nós soubéssemos o que é o céu, seríamos pessoas muito mais alegres, mais descomplicadas. As pessoas complicadas que
não pode, que reclama disso, que reclama daquilo, que não topa isso, que não topa aquilo. É uma pessoa que não meditou no céu. Uma pessoa que medita no céu, ela topa qualquer negócio. Ela, vamos lá, tudo bem, não tem importância, vamos lá também. Não acontece nada. Ela não tem medo do sofrimento, não tem medo das dificuldades. Sabe qual que é o problema da meditação do céu? É que nós não sabemos nada sobre o céu. Já repararam nisso? Já viram alguma descrição na Bíblia do céu? É decepcionante. Decepcionante. Quer dizer, a única frase na Bíblia que fala do céu é de São Paulo. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que as pessoas, quando pensam no céu, às vezes falam que não, o céu são férias de um funcionário público. Quantas vezes eu ouvi essa frase, né? Assim, não, então, puxa, se é isso, não vale tanta pena assim o céu, né? Será que vale a pena mesmo, né? Então, e de fato, eu estava intrigado com isso. Por vários anos eu estive intrigado com essa questão, até lendo os santos falando sobre o céu. Santa Teresa, ela teve pelo menos em 2 ocasiões, que ela viu o céu muito tempo. Uma delas foi cerca de 1 hora. Ela esteve vendo o céu. Cerca de 1 hora. E o que ela disse quando voltou? Nada. Não falou nada. Não é possível, né? Santa Teresa dá uma ajuda aqui, né? Olha lá, ela diz assim, olha, estando tão doente uma noite, querendo deixar de lado a oração, peguei o terço para rezar. Ao cabo de bem pouco tempo, sobreveio-me um arrebatamento do espírito com tanto ímpeto que não houve resistência possível. Parecia-me estar dentro do céu. Contemplei coisas tão sublimes em tão breve espaço de tempo, quisera eu poder dar a conhecer alguma parte mínima do que entendia nessas revelações. E pensando como poderia exprimir, reconheço que é impossível. Só a diferença entre a luz que vemos e a que então se nos representa é tal, apesar de ambas serem luz, que não há comparação. Mesmo a claridade do sol parece desbotada. Em suma, não alcança a imaginação, por mais sutil que seja. Não falou nada. Só fala que não alcança, não há como descrever. Em outra ocasião, uma vez havia estado o Senhor assim, mais de 1 hora, mostrando-me coisas admiráveis. Parecia não se poder tirar do meu lado. Disse-me, vê, filha, o que perdem os que são contra mim. Não deixes de lhes dizer, depois de tais graças, quiser estar sempre junto de vós e não tornar a viver na terra. Parece-me palha e vejo quão baixo descemos, ocupando-nos com as coisas que passam. São palavras bonitas, mas também que, enfim, não há uma coisa mais detalhada, E nessas pesquisas sobre o céu, de repente, numa ocasião, uma pessoa me falou assim, Padre Paulo, você conhece o sonho de Dom Bosco do céu? Eu disse, não conheço. Dom Bosco, ele diz que teve cerca de 99 sonhos reveladores. Que Deus ele foi se manifestando a Dom Bosco na sua obra que ele faria, que era de cuidar de crianças órfãs, abandonadas. Aí surgiram as escolas salesianas, vem de Dom Bosco, a instrução, a educação, e tudo isso foi em sonhos. E num determinado
Numa determinada ocasião, ele teve o sonho do céu, também teve o sonho do purgatório, do inferno, e comentou com os sacerdotes que o seguiam e os jovens que o acompanhavam que ele tinha tido esse sonho e que ele ia falar sobre ele dali uns dias. Então, todos eles ficaram lá super ansiosos, esperando esse momento. E de fato, foi através desse sonho que eu entendi porque não há nenhuma descrição na Bíblia do céu. Finalmente eu entendi. Então, ele começou dizendo que, logo que adormeceu, passou a estar num lugar de uma beleza incomparável. Logo me pareceu estar sobre uma elevação de terreno ou colina, à beira de uma imensa planície cujos confins a vista não alcançava, pois se perdiam na imensidão. Era toda azulada com um mar calmo, embora o que eu visse não fosse água. Parecia um cristal límpido e luminoso. Sob meus pés, por trás de mim e dos lados, vi uma região à maneira de um litoral à margem do oceano. Largos e gigantescos caminhos dividiam aquela planície em vastíssimos jardins de indescritível beleza. Todos repartidos em bosquezinhos, prados e canteiros de flores de formas e cores variadas. Nenhuma das nossas plantas pode nos dar ideia daquelas, embora tenham com elas alguma semelhança. As ervas, as flores, as árvores, as frutas eram vistosíssimas e de belíssimo aspecto. As folhas eram de ouro, os troncos e ramos de diamante, correspondendo todo o resto a essa riqueza. Seria impossível contar as diferentes espécies, e cada espécie, cada indivíduo resplandecia com uma luz própria. No meio daqueles jardins e em toda a extensão da planície, eu contemplava incontáveis edifícios de ordem, beleza, harmonia, magnificência e proporções tão extraordinárias que para a construção de um só deles me parecia não serem suficientes todos os tesouros da terra. Em seguida, ele passou a ouvir uma música indescritível. Uma música que não tinha palavras para mencioná-la, para dizer como era. Enquanto contemplava extasiado tão estupendas maravilhas que adornavam aqueles jardins, eis que chega aos meus ouvidos uma música dulcíssima, de tão agradável e suave harmonia, que nem posso dela dar-vos aquela ideia, adequada ideia. Eram 100.000 instrumentos produzindo cada um um som diverso do outro, enquanto todos os sons possíveis difundiam pelos ares suas ondas sonoras. A estes somavam-se os coros e cantores. Vi então uma multidão de pessoas que se encontravam naquele jardim e se regozijavam alegre e contente. Uns tocavam, outros cantavam. Cada voz, cada nota produzia efeito de 1.000 instrumentos reunidos. Enfim, ele vai descrever isso que ele começou a ver, né? Essas pessoas cantando e tocando, e essa harmonia. E, a seguir, ele diz que começou a ver uma multidão de jovens lá no fundo, andando na sua direção. E na frente deles estava São Domingos Sábio. São Domingos foi contemporâneo, foi colega de Dom Bosco, morreu antes, e ele estava na frente, e eles foram se dirigindo em direção a Dom Bosco, foram vindo, até que São Domingos ficou a um braço de distância de Dom Bosco, e parou ali e não falou nada, ficou em silêncio, todo mundo em silêncio. E aí então chegou uma hora que São Domingos falou assim: você não vai falar nada? Fala alguma coisa, fala alguma coisa. A duras penas respondi, quase balbuciando, não sei o que dizer. Mas você, Domingos Sábio? Sim, sou eu. Você não me reconhece? Sim, mas por que você está aqui? Eu vim aqui para falar com você. Coragem, pergunta-me alguma coisa, por que você está tremendo?
Estou tremendo porque não sei onde me encontro. Você está no local da felicidade, onde se gozam todas as alegrias, todas as delícias. É este, então, o prêmio dos justos? Não, não. Aqui não se gozam os bens eternos, mas só, ainda que em medida grande, os temporais. Mas então, são naturais todas essas coisas? Sim, se bem que embelezadas pelo poder de Deus. Nossa, eu pensava que era o paraíso. Não, não, não. Nenhum olho mortal pode ver as belezas eternas. E essas músicas são harmonias e que gozais no paraíso? Não, não, já te disse que não. São sons naturais? Sim, são sons naturais, aperfeiçoados pela onipotência de Deus. E essa luz que sobrepuja a luz do sol, é luz divina, é a luz do paraíso, é luz natural, embora avivada e aperfeiçoada pela onipotência divina. E não se poderia ver um pouco de luz divina? Ninguém pode vê-la enquanto não chegue a ver a Deus como Ele é. O menor raio dessa luz tira no mesmo instante a vida de um homem, porque não é suportável pelas forças humanas. E poderia haver uma luz natural ainda mais bela do que esta? Se soubesses, se visse somente um raio de luz natural elevado a um grau superior a este, ficarias fora de ti. E não se pode ver ao menos um raio dessa luz em que falas? Sim, podes vê-lo. Terás a prova do que te digo. Feche os olhos. Agora pode abri-los. Olha bem no fundo desse mar de cristal. Levantei a vista e apareceu de repente no céu, a uma distância imensa, uma instantânea centelha de luz, sutilíssima como um fio, mas tão brilhante, tão penetrante, que meus olhos não puderam resistir. Fechei-os e lancei um grito tão forte que despertou o padre Lemoyne, que está aqui presente, que dormia no quarto próximo. Assustado, ele me perguntou na manhã seguinte o que havia acontecido de noite para dar aquele grito tão forte. Aquele fiozinho de luz era 100 milhões de vezes mais claro que o Sol, e seu fulgor bastaria para iluminar todo o universo criado. Após alguns instantes, consegui abrir novamente os olhos e perguntei ao Domingos Sábio: isso que vi, será talvez um raio divino? Não é luz divina, se bem que comparada com a terrestre seja tão superior em brilho. Não é senão luz natural avivada pelo poder de Deus. E ainda que imaginasses o mundo inteiro rodeado dessa centelhazinha que você acabou de ver, você não teria a menor ideia dos esplendores do paraíso. E o que vocês gozam no paraíso? É impossível descrever. O que se goza no paraíso, nenhum mortal pode conhecer. Só conhecerá quando deixar esta vida e ir ao céu. Basta dizer que se goza o próprio Deus. Então, nessas últimas palavras de São Domingos, e aquelas anteriores, quando Dom Bosco perguntou se podia ver a luz divina, e São Domingos respondeu que ninguém pode vê-la enquanto não chega a ver a Deus como Ele é, porque o menor raio dessa luz tira no mesmo instante a vida de um homem. Porque não é suportável pelas forças humanas. E aqui então eu vi a chave para entender por que não há nenhuma descrição do céu. Nem na Bíblia, nem nos santos, porque a beleza do céu é tão grande, mas tão grande, que não só não se pode descrevê-la, porque aqui na Terra não há nenhuma comparação, nenhum parâmetro do que é o céu, como teremos que receber uma graça sobrenatural, que nós damos o nome de Lumen Gloria, para poder suportar essa beleza sem ser aniquilado por ela.
Na verdade é que saber isso, ser consciente disso, pode nos ajudar imensamente. Olha o que nos aguarda. Nós não somos nem sequer capazes de suportar. Falando da beleza, mas o céu não é só beleza, o céu é amor. É um amor que também nós não seremos capazes de suportar tamanho amor. É a mesma coisa, teremos que receber uma graça de Deus para suportar tamanho amor. Então, olha só, toda vez que formos tentados a ceder numa beleza terrena, não é uma das grandes tentações que nós temos? As belezas desse mundo, né? Vender-se por uma beleza terrena, que lembremos que essa beleza é nada e menos que nada comparado com a beleza do céu. Podemos pensar assim: essa beleza me aniquilou? Não. Então é ridícula comparado com a beleza do céu. Não vale a pena me perder por essa beleza que nem sequer tirou um fiozinho de vida que eu tenho. Não me aniquilou. Então, depois desse sonho, as pessoas falam: nossa, isso aqui é o paraíso. Isso aqui é o paraíso, um lugar que as pessoas vão. Olha que paisagem, olha que não sei o que. Paraíso? Me aniquilou? Então não é paraíso. O paraíso não é suportável. Não temos. É tão grande, mas tão grande. Toda vez que tivermos que carregar a cruz por uma doença, por uma grande contrariedade, porque, enfim, várias coisas foram acontecendo na nossa vida, pensemos que para conquistar o céu vale a pena qualquer sacrifício. Qualquer sacrifício. Ainda mais pensando que teremos um céu maior se a nossa cruz, aceita e amada, for maior. Teremos um céu maior. Que a consideração do céu, e assim já terminamos essa meditação, o aprofundamento nessa realidade nos ajuda a topar qualquer negócio, no bom sentido, né? Nessa vida, a não reclamar mais de nada. Não reclamar mais de nada. Daqui a pouco vem o céu. Veja só o que Deus preparou para nós, a sermos mais generosos na luta pela santidade, a sermos mais generosos em abraçar a cruz, a lutar longe dos muros da fortaleza. São José Maria falava isso, né? Que se a gente vai se aproximando do mal, chega uma hora que você já está no limite. Então não chega nesse limite. Vamos lutar longe dos muros da fortaleza. Longe dos muros. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a considerar com profundidade essas realidades divinas. Se até hoje nós não tínhamos um conceito mais profundo do céu, a culpa em parte é nossa. De não aprofundar, de não querer conhecer tudo aquilo que Deus nos ensinou, a ter uma percepção melhor. E como são importantes essas considerações, essa reflexão. Como é importante. Que o tema do céu seja um tema para refletirmos muitas vezes, para nos alimentar, para nos dar uma fortaleza enorme para a nossa vida. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a não perder de vista o que é o céu e quanto vale a pena para conquistá-lo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.